Boa noite, está começando na sua TV Brasil Oeste, canal 8, programa Veracidade. De segunda a sexta-feira, a partir das 22 horas e 30 minutos. Interagir com o programa pelo WhatsApp 9974 1213 ou através do nosso e-mail, programaveracidade.lp@gmail.com. Hoje, uma segunda-feira, ontem, o Brasil inteiro movimentado, esse grande ato, essa grande manifestação, onde se constatou através de dados que cerca de 2 milhões de brasileiros e brasileiras participaram desse grande ato contra a Petrobras, contra a corrupção e também um ato pedindo aí o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E o importante disso tudo é que o governo federal abriu e está com certeza franqueando a todo o segmento organizado da sociedade para que se faça justamente para que possam ouvi-los e participar desse novo lado, né, desse novo momento que é essa revolta manifestada pela população brasileira em função dos desmandos e principalmente desse grande escândalo que é o escândalo da Petrobras. Hoje, segunda-feira, nós estamos nos nossos estúdios aqui com hoje o ex-prefeito de Chapada dos Guimarães, José Neves, que no último dia 12 de março renunciou ao cargo de prefeito da nossa vizinha Chapada dos Guimarães. Boa noite, prefeito. Boa noite, Luiz. É um prazer estar aqui e quero expressar meu boa noite também aos meus munícipes de Chapada dos Guimarães. Agradeço a TBO pela oportunidade e estou à disposição da sua equipe, da vossa pessoa, para qualquer esclarecimento sobre a nossa Chapada dos Guimarães. É nós que agradecemos. Prefeito, realmente foi uma decisão tomada da renúncia ao cargo de prefeito. Antes da gente falar propriamente dito sobre essa situação, eu gostaria de perguntar para o senhor quem é o José Neves? Muito bem, Luiz. José Neves é um chapadense, nascido no dia 28 de janeiro de 1957, como já falei, em Chapada dos Guimarães, de uma família humilde de Chapada, e nós tivemos a oportunidade de morar 12 anos fora de Mato Grosso. Eu fiz medicina no Rio de Janeiro, me formei em 1982, segui um período de residência médica também no Rio de Janeiro por 3 anos e retornei para Cuiabá, para o nosso estado, para Chapada dos Guimarães, no ano de 1985. Após esse período, eu tive a oportunidade de fazer mestrado aqui na nossa Universidade Federal de Mato Grosso e doutorado na Universidade Federal de São Paulo. Eu tenho uma atuação acadêmica também na Universidade Federal de Mato Grosso há mais de 25 anos e atuo como médico na Secretaria Estadual de Saúde e sempre atuei também no município de Chapada dos Guimarães. Isso seria, digamos assim, uma forma sintética de colocar para os espectadores quem é José Neves. Mas eu quero deixar claro, Luiz, que o José Neves é, sobretudo, uma pessoa apaixonada por Chapada dos Guimarães, né? Desde os meu bisavô, tataravô e etc., todos nasceram em Chapada dos Guimarães. E eu, apesar de ter ficado esse longo período fora da minha cidade, sempre sonhei com o meu retorno para Chapada dos Guimarães. E, naturalmente, por toda essa trajetória de vida que nós temos, sempre tivemos também uma certa responsabilidade com o município, e isso fez com que nós nos propuséssemos a candidatar a prefeito e a administrar nossa Chapada. Isso era um sonho, Luiz, que a gente nutria desde jovem, né? E que eu pude realizá-lo agora, já na faixa dos 50 e poucos anos de idade. Então, acho que, sinteticamente, esse é o José Neves que está aqui na sua presença. O senhor realmente resolveu, o senhor tem um histórico muito grande na área da saúde, por sinal a família toda enveredou para o lado da saúde, são médicos, tem o cantor do rasqueado, o doutor do rasqueado, João Eloy também, que é médico. Isso. E esse histórico, mas de fato, o que foi a chama aí para o senhor se candidatar a prefeito? Qual que foi o motivo mesmo que levou o senhor a candidatar a prefeito? Olha, Luiz e espectadores, um momento que eu interpretei no passado como um momento muito conturbada a política em Chapada dos Guimarães. Chapada é um município que tem um potencial muito grande, extremamente grande, e nós vimos o município
em ritmo, digamos assim, muito lento. Não se aproveitava, nenhum administrador aproveitou o potencial turístico que Chapada tem. E eu, na fase de vida, como falei, já um pouco avançada, já com 50 e poucos anos, experiente na área de medicina, de vida de um modo geral, família constituída, profissionalmente com uma certa estabilidade, eu entendi que era o momento de eu contribuir com o meu município, né? Colocar a Chapada realmente no patamar que ela merece. Com todos os atributos geográficos que Deus nos deu, Chapada merece realmente estar no topo do turismo brasileiro. Isso tudo me instigou a me candidatar a prefeito e a colocar Chapada num ritmo que a gente entendeu na época que seria adequado para o desenvolvimento do nosso município. Você que ligou sua televisão agora, nós estamos entrevistando o ex-prefeito de Chapada, hoje ex-prefeito de Chapada dos Guimarães, José Neves, que no dia 12 de março renunciou ao cargo de prefeito e daqui a pouquinho ele vai falar qual foi o motivo da sua renúncia. Antes, porém, antes de continuar esse debate, eu quero fazer aqui um apelo ao povo de Poconé, principalmente as pessoas que têm essa paixão por Poconé. Tem um leilão para a Sociedade Beneficente Poconeana que trabalha com o Hospital Geral de Poconé. O hospital vive do SUS e nós recebemos aqui um documento oficial do presidente da Sociedade Beneficente, que é o senhor Antônio Avelino, o qual ele pede aqui para todas as pessoas que se sensibilizem nessa questão dessa causa nobre que ajuda ao Hospital Geral de Poconé. Então, no dia 22 de março, a partir das 14 horas, vai ter um leilão lá no JJ Leilões. Então, você de Poconé, você que está assistindo de Poconé, você que mora em Cuiabá, que mora na Baixada, que mora em Poconé, está aqui o convite passado para você e nós, a pedido da Sociedade Beneficente, estão pedindo prendas, qualquer tipo de doação que você possa contribuir. Entre em contato com a Sociedade Beneficente Poconeana e falar com a senhora Marinalva. Eu vou repetir o telefone, vou falar o telefone, que é o 99980913. Vou repetir, 99980913. Esses recursos, essas prendas que porventura vocês doarem para a Sociedade Beneficente, vai ser tudo em prol do Hospital Geral de Poconé, né, e procurar com certeza a senhora Marinalva no 99980913, né, ou falar diretamente com o presidente, senhor Antônio Avelino. Então, qualquer tipo de doação vai ser em benefício da querida cidade Rosa, Poconé, nossa vizinha aqui, a 100 quilômetros da nossa querida capital. Eu gostaria também de fazer aqui um pequeno apelo, ou um grande apelo, vamos dizer assim. A CAB, nós recebemos através do nosso internauta, dona Vanildes Dias de Moura. Ela mora lá no bairro Liberdade e ela está com um problema sério com a CAB. Ela pagou a conta, a CAB cortou a água dela. Ela mora na rua 15, quadra 33, casa 156, tá? O pessoal que está nos assistindo aí da CAB, direção da CAB, os operadores da CAB, a CAB simplesmente cortou a água, alegando que ela não pagou a conta de janeiro e fevereiro de 2014. O valor de R$19,80. R$19,80. E ela falou, ela mandou inclusive a foto pelo WhatsApp, já pagou essa conta 2 vezes, esse mesmo valor ela pagou por 2 vezes, e ela mandou comprovando da conta. E o importante disso tudo, e que a gente está fazendo esse apelo à CAB, é que ela tem uma cadeirante na casa dela, uma moça de 18 anos que está numa cadeira de rodas, não anda, depende dela para tudo, e uma menor. Então, o pessoal da CAB aí que está nos assistindo nesse momento, aqui o apelo da dona Vanildes Dias de Moura, que vocês cortaram a água dela e ela está com comprovante da água todos pagos. Então fica aqui o nosso registro e o nosso apelo também do programa Veracidade para que a CAB procure aí na rua 15, quadra 33, casa 156, casa 156. E também tem um internauta que mandou aqui uma mensagem pedindo mais educação nas revistas por parte da segurança da Arena do Pantanal. Ontem, um jogo entre o Misto Operário e uma senhora de aproximadamente 70 anos de idade foi revistado por uma segurança, automaticamente uma segurança feminina, de forma truculenta. Então fica aqui registrado o pedido desse internauta para cobrar dos administradores da Arena Pantanal que preparem mais
a segurança terceirizada ou que cobre da segurança terceirizada um atendimento digno, que infelizmente essa senhora foi maltratada nesse jogo de ontem ao entrar para prestigiar o futebol mato-grossense. E você que ligou e quer interagir com o programa, 9974 1213 é o nosso WhatsApp e também através do nosso e-mail, programaveracidade.lp@gmail.com. Você que ligou agora, nós estamos entrevistando o ex-prefeito de Chapada dos Guimarães, José Neves, que renunciou ao cargo de prefeito desse município no dia 12 de março, semana passada. Prefeito, eu sei que quando você fala de candidatura, você envolve num processo eleitoral, ele é um processo extremamente desgastante do ponto de vista o envolvimento de uma estrutura muito grande, principalmente para prefeito, que demanda recursos. Você trabalha com um grupo de parlamentares pleiteando um cargo de vereador e o senhor teve um custo em cima disso tudo, né? E esse custo, com certeza, ele acaba, de certa forma, afetando totalmente essa estrutura. E o senhor assume o cargo e, em cima desse cargo todo, eu estou fazendo um preâmbulo para o senhor fazer uma avaliação geral. De cima desse preâmbulo todo, o senhor montou uma equipe de secretariados, né? E hoje, Chapada dos Guimarães, quais são as principais obras que o senhor classifica como principais e que realmente ela teve um ganho importante para o município? Exato, Luiz. É interessante ressaltar sempre que a minha campanha, Luiz e espectadores, foi a mais barata da história de Chapada dos Guimarães, né? Eu não tinha recursos para uma campanha eleitoral, isso era evidente durante os 3 meses de campanha. Houve dos nossos adversários até uma certa chacota, usando a palavra exata com que nos tratavam na época, porque nós não tínhamos recursos. A nossa campanha, literalmente, era de pé no chão mesmo, Luiz, e não é demagogia, não é falácia que todo candidato ou todo político fala. Nós realmente não tínhamos recursos, gastamos muito pouco. A nossa campanha foi no dia a dia, olho no olho do eleitor chapadense, visitando famílias, fazendo reuniões pequenas, reuniões com 50, 100 pessoas, e foi com essa convicção que os eleitores viam e veem na nossa pessoa, que fez com que nós ganhássemos as eleições, viu, Luiz? Chapada teve 5 candidatos, e seguramente, se vocês forem olhar pelo Tribunal Regional Eleitoral ou qualquer outra instituição, vocês vão ver que o José Neves gastou muito pouco. Realmente foi uma campanha muito pobre, estruturalmente. E os distritos são bem distantes, né? Longínquos da sede, né? do município em si, Chapada. Sem dúvida, Luiz. Quem vê Chapada nos finais de semana, em época de festival, imagina que Chapada é aquele glamour que se vê ali pela praça, pela igreja. Na verdade, Chapada, Luiz, 80% do município é isso que você falou, é zona rural. 20% apenas corresponde àquela área urbana, ali onde se faz todos os eventos, etc. Isso torna uma campanha cansativa, como você chamou a atenção, envolve, queira ou não, envolve deslocamentos, recursos, uma equipe para fazer toda essa estruturação da campanha, e nós conseguimos, Luiz, heroicamente sermos eleitos prefeitos de Chapada. Nós concorremos com 2 ex-prefeitos, né? Acho que vocês devem ter acompanhado isso. Concorremos com uma candidata lançada pelo prefeito que estava na época. Então eu estava com uma novidade política, nunca tinha me candidatado a prefeito, nunca tive cargo político nenhum em Chapada dos Guimarães. Então a população de hoje, Luiz, ela analisa com bastante cautela, com bastante seriedade aquela pessoa que pleiteia um cargo político. Engana-se quem acha que hoje em dia o eleitor vai no oba-oba, vai no quem tem mais recursos. Nosso eleitorado hoje é muito consciente, eu observei isso durante a campanha. Chapada, nos 80% que corresponde à zona rural, na maioria dos lugares em que nós fomos, tinha lá sua antena parabólica. Assistiam o Jornal Nacional, assistiam outros canais de TV até, estavam sempre informados do que estava ocorrendo na política brasileira. Então, a população me elegeu, Luiz, de uma forma absolutamente consciente. Nós não tínhamos recursos e nem uma estrutura grandiosa. Só vou te dar um exemplo, Luiz. Nossa campanha na zona rural era feita dentro de uma Kombi, com uma Kombi. Nós saímos com essa Kombi pela zona rural e muitas vezes os candidatos riam literalmente de nós. O candidato na Kombi, esse não vai ganhar.
Isso nós ouvimos várias vezes. Só que o eleitor olha no seu olho e vê realmente quem está convicto daquilo que está falando, das intenções daquele candidato. E isso fez com que nós tivéssemos quase 3 mil votos, Luiz, que para Chapada é muito. Nós temos um universo em Chapada de 13 mil eleitores. Em toda a campanha, em todas as eleições, em torno de 30% não comparece ou se abstém. Então, digamos que Chapada tenha tido por volta de 10 mil votos válidos, aproximadamente. Eu tive em torno de 3 mil votos. Foi um ato heróico da nossa parte e fez com que todo mundo tenha a visão concreta hoje de que o eleitor não é mais bobo. Ele olha no olho do candidato e se ele não tiver convicção, não tiver confiança, meu irmão, ele não vota. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial e já voltamos aí com José Neves, o prefeito que renunciou ao seu mandato na semana passada. De volta com o programa Veracidade na sua TV Brasil Oeste, canal 8. Não se esquecendo que a partir de hoje o programa começa às 22 horas e 30 minutos. Hoje inaugurou também o programa Jajá Neves, a cara do povo. Começa às 22 horas e vai, ou melhor, desculpe, Fiscal do Povo. Jajá Neves inaugurou esse quadro hoje, sucesso ao nosso querido colega de trabalho, José Neves, e o nosso superintendente. Nós estamos entrevistando aqui o ex-prefeito José Neves, que está conversando com você sobre essa questão da renúncia ao cargo de prefeito da cidade, do nosso município, Chapada dos Guimarães. Eu queria que o senhor falasse, que ainda na pergunta anterior, quais foram as obras que o senhor classifica como impactantes, que realmente teve um retorno para a população. Exato, Luiz. Aliás, eu queria dar os parabéns para o Jajá Neves, né? Quase Jajá Neves, José Neves, que desejo boa sorte a ele na sua estreia aqui na TBO. Luiz, a administração pública do município igual Chapada tem aquela questão de gestão pública que é básica, chamada de o feijão com arroz, né? O que é o feijão com arroz? É você manter a cidade limpa, fazer operação tapa-buraco, manter a iluminação pública, manter o ensino fundamental com qualidade, né? Isso a gente chama de o trabalho básico, o feijão com arroz. As obras que Chapada precisa, as obras estruturantes que Chapada precisa para realmente alavancar o nosso turismo, eu sempre tenho dito, Luiz, que começa aqui pelo aeroporto Marechal Rondon. Chapada recebe muitos europeus, muitos americanos, que chegam inicialmente, obviamente, aqui pelo nosso aeroporto. Então é interessante que o nosso aeroporto tenha um atendimento de qualidade para que esse turista venha e seja bem atendido. Depois ele vai pegar a rodovia, Luiz, a nossa MT 251, a MT que leva até Chapada dos Guimarães. Essa MT 251, ela precisa de reparos urgentes, Luiz. Há projetos para duplicação, para se criar uma terceira via com acostamento, o que já melhoraria muito, né? Mas é uma obra fundamental para o turismo de Chapada dos Guimarães. A duplicação ou a criação de uma terceira via da MT 251, né? O turista chegando em Chapada, Luiz, como em qualquer cidade, um item básico que se precisa é um abastecimento adequado e com qualidade de água, né? Chapada, historicamente, do mês de agosto para frente, costuma faltar água, né? Então a obra da água, que é o que está em construção, que iniciou no nosso mandato, que é a nova estação de captação de água do município, está lá com 30% a 40% dessa obra pronta. Essa é uma obra fundamental para o nosso município. Então, digamos que seria um item prioritário. Uma outra obra que nós iniciamos também no nosso primeiro ano de mandato, primeiro ano de governo, foi a construção do novo hospital da cidade, a nossa UPA. Nós iniciamos a construção de uma unidade de pronto atendimento que está com aproximadamente 40% a 50% da obra realizada. E nesse momento até, Luiz, eu não entendo por que ela está num ritmo um pouco mais lento, né? Sendo que, quando eu saí da prefeitura, já havia dinheiro em caixa para a conclusão dessa UPA. Então é uma obra prioritária também que o município tem que levar em frente. E eu chamo a atenção disso, inclusive na minha carta de renúncia.
que o meu sucessor enseje todos os esforços para a conclusão dessa UPA. Além da UPA, Luiz, ainda na área de saúde, nós deixamos 3 unidades básicas de saúde. São 3 PSFs, né, Programa de Saúde da Família. Também com obras iniciadas, algumas iniciaram em abril de 2013, quando estava no mandato, e também com dinheiro em caixa para a sua conclusão. São 3 UBSs, uma na área central ali do bairro, entre o Mirante e o bairro São Sebastião, uma outra em Jangada Roncador e uma outra lá na Praia Rica. Então são essas 4 obras da saúde que têm que ser concluídas para a melhoria da saúde do nosso município. Essas são as principais. Fora isso, venha a questão da Salgadeira. É preciso revitalizar a Salgadeira. Todos nós sabemos que geograficamente a Salgadeira não pertence ao município de Chapada, mas nós que nascemos e passamos a vida toda transcorrendo, digamos assim, essa estrada e passando pela Salgadeira quase que diariamente, na verdade aquilo, a alma da Salgadeira é chapadense, na verdade. Então precisa concluir essa revitalização que se iniciou agora e vamos ver se realmente vai em frente. Eu espero que o governador Pedro Táxi faça todos os esforços para que essa obra da revitalização da Salgadeira vá em frente e seja concluída. Nós temos o Mirante também, que está interditado. O Mirante é um ponto de visitação do nosso município, uma frequência de em torno de 100 mil visitantes por ano, então tem que ser revitalizado o Mirante e o Véu de Noiva. Eu acho que se nós tivermos essas obras que eu citei concluídas, a MT, Salgadeira, Mirante, Véu de Noiva, água suficiente para a cidade e a malha urbana estando bem conservada, a cidade limpa, eu acredito que o turista retornará à Chapada com muito prazer e muitas vezes. Prefeito, uma vez prefeito, sempre prefeito. Mas é o seguinte, hoje você anda em qualquer lugar, eu tive a oportunidade de conhecer a Europa, e quando você chega lá, o pessoal fala, quando se fala em Mato Grosso, fala Chapada e fala Pantanal. E também aqui, críticas, fala que Chapada não comporta, não tem infraestrutura nenhuma para estar recebendo a demanda dentro do país, calcula com o pessoal de fora. A Copa do Mundo teve aí, não houve nenhuma obra que fosse impactar e realmente dar essa sobrevida para o município. O senhor passou por diversos problemas, uma hora o senhor estava prefeito, outra hora o senhor saiu, tiravam, colocavam. Sob a égide que tinha corrupção, que tinha desmando, processo, isso tudo procede? O senhor realmente passou por uma situação dessa natureza? Então, Luiz, até antes de adentrar propriamente nesse tema, você chamou a atenção que Chapada e Pantanal, quando se falava em Copa do Mundo, todo mundo observava que Chapada e Pantanal eram os cartões postais de Mato Grosso, e de fato são, né? Na época houve muitas promessas de obras em Chapada, muitas promessas. A gente lembra aqui, por exemplo, do teleférico, um projeto pronto, um projeto de 6 milhões de reais que acabou não sendo conclusivo, digamos assim, não foi concluído e até abortado no seu início. As questões ambientais, né? Questões ambientais, etc., fizeram com que esse projeto fosse paralisado. Referente às ações, Luiz, que falam, o José Neves tem ações, tem processos, eu quero deixar claro, Luiz, que todas essas falácias referentes a essas situações, não existe, Luiz, nenhum fato concreto que me envolva em nenhum ato de corrupção. Tá? O que existe são questões administrativas que todo gestor público nesse país está sujeito a ter. Né? Na verdade, é muito raro, e posso até fazer um desafio, se existe algum gestor público que tenha ficado por um tempo razoável na administração pública que não tenha sido vítima, digamos assim, de ações e processos. Sim, tem alguns, mas todos se referem a questões administrativas. Não há nenhum ato de corrupção cometido pela minha pessoa. É bom sempre deixar claro isso, porque às vezes há uma interpretação errada, Luiz, quando se comenta esse tipo de assunto. Então não há nenhum ato de corrupção que eu tenha cometido. E mais, Luiz, grande parte do que se fala, eu sempre tenho dito, não fui nem ouvido ainda. Eu não fui nem chamado ainda para dar o meu depoimento, para me defender de algumas falácias que ocorrem digamos assim, pelas ruas.
Então eu vou ter a oportunidade de me defender e mostrar com clareza que eu não tenho rigorosamente nenhuma culpa em nada disso que é falado. Mas desse afastamento que houve, que o senhor teve uma alternância, saiu, voltou, saiu, voltou. Qual que foi um dos motivos dentro desse afastamento que, vamos colocar assim, que mais pesou em termos de acusações em cima da gestão do senhor? Olha, os afastamentos, eles versaram sobre questões diversas e todas muito injustas, né? Muito injustas. O último afastamento não foi nada referente à questão judicial. A Câmara de Vereadores, em uma sessão que foi bastante discutida se havia legalidade ou não, nessa sessão que ocorreu no dia 18 de novembro, se não me engano, 18 de dezembro, foi-se decretado um afastamento por 90 dias. O que foi utilizado para se proclamar esse afastamento, ou para se fazer esse decreto? Eram algumas acusações que estão ainda sob investigação pela Justiça. E como eu falei, na maioria delas, se não todas, eu não fui nem chamado ainda para dar um depoimento, para fazer a minha defesa. Então, uma injustiça muito grande. Mas a Câmara tem o seu, digamos assim, a sua independência, embora eu não concorde com esse último episódio, digamos assim, e isso tornou inviável a minha permanência, até que chegou num determinado momento em que eu me senti, digamos assim, digamos assim, no caminho que me pareceu mais viável, foi de realmente deixar o mandato. Mas o senhor, na visão do senhor, a população, como que a população viu toda essa... Quando o senhor, com certeza, o senhor saiu lá na cidade, no município, andou aqui, qual que é o posicionamento da população? O senhor deve ter um termômetro para orientar, falar, não, eu estou mal, não estou bem, ou a população está do meu lado, está contra. O que o senhor viu de manifesto com relação à população de Chapada? Então, Luiz, nesse momento, eu ando pelas ruas, pelas Isso quando praças. houve a alternância daquela, o senhor saía, voltava, o senhor teve assim muita mensagem de apoio, o pessoal falou, tem que sair mesmo, como é que ficou? Fica aquele clima meio pesado, mas existe aí uma relação e o senhor desse peso, o senhor viu realmente como é que o senhor estava no momento. Exato. Durante todo esse período que, digamos assim, meio conturbado, a população, impressionantemente, Luiz, eu senti um calor muito grande da sociedade chapadense, uma solidariedade muito grande, todo mundo almejando o nosso retorno. E num determinado momento, o que se observou foi que o município realmente precisava e precisa, digamos assim, todo município precisa de uma regularidade administrativa. Isso nós sentimos no dia a dia. Hoje, por exemplo, quando eu ando pelo município de Chapada, o que mais eu tenho ouvido, Luiz, é assim, poxa, prefeito, que pena que o senhor saiu, porque o senhor estava com várias obras em andamento, né? Do momento que o senhor foi afastado, o município parou praticamente. Hoje você anda em Chapada, as rodovias estão todas esburacadas, as vias urbanas esburacadas, muito acúmulo de lixo, a saúde muito precária. Eu, nos 10 dias em que eu retornei ao cargo, Luiz, eu visitei todas as secretarias, social, educação, saúde, obras, e o cenário era muito triste, o cenário desolador. Nós tínhamos alguns órgãos que tratam de pacientes, que tratam de crianças, que até alimentação estava faltando. Na obras, muitos maquinários quebrados, e eu fiquei muito triste com o cenário que eu observei. Em função disso, a urgência com que eu retornasse me parecia muito grande, muito extrema, e eu realmente almejava que naquele período eu continuaria na administração. Fiquei 10 dias, 10 ou 12 dias, e infelizmente, por essa atitude da Câmara, acabou que nós tivemos que novamente deixar o cargo. Nós estamos entrevistando o José Neves, o ex-prefeito, hoje ex-prefeito de Chapada. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial e já voltamos. De volta com o programa Veracidade, na sua TV Brasil Oeste, canal 8. Segunda a sexta-feira, a partir das 22h30. Hoje, 22h30, então o programa começa às 22h30. Interagir com o programa, 9974-1213 é o nosso WhatsApp. E o nosso e-mail, programa Veracidade, lp@gmail.com. Queremos até continuar anunciando que nós temos toda sexta-feira um quadro Moda e Prosa, o qual o Tony Hudson é o nosso apresentador desse quadro,
amanhã nós vamos apresentar uma parte, um bloco desse quadro com a entrevista com o cantor Claudinho, da dupla Henrique e Claudinho, que vai estar falando para vocês amanhã no quadro Moda e Prosa, não esquecendo que é toda sexta-feira, mas amanhã nós vamos colocar o quadro Moda e Prosa com a apresentação do Tony Hudson. Nós estamos entrevistando o senhor José Neves, médico, professor da Universidade Federal de Mato Grosso, na área da medicina, e também prefeito de Chapada dos Guimarães até no dia 12 de março, o qual renunciou do cargo de prefeito. E nós vamos entrar agora nesse último bloco, vamos perguntar para o prefeito, primeiro, antes de procurar o motivo que o senhor renunciou desse cargo importantíssimo. Hoje é difícil uma renúncia, mas a gente quer saber, até no dia 11 de março, como que está Chapada, como que ficou Chapada na sua gestão? Então, nós encontramos, ao assumirmos o mandato, um cenário complicado em função de uma situação ruim, digamos assim. Houve uma evolução, né, prefeito? Exato, houve uma evolução, né? Nós deixamos o município no dia 11 de março, na verdade foi afastado 12 para 13, né, de maio, na verdade. O município estava com as suas certidões em dia, isso é um fato importante, porque através disso se consegue os recursos a nível federal, a nível estadual. Deixamos essas obras que eu citei em andamento, né? As 3 unidades básicas de saúde, deixamos a UPA com 40% concluída, digamos assim, 40% da obra feita. A obra da nova captação de água também em franco progresso, né? Um ritmo bastante acelerado. Estávamos com um projeto de asfaltamento de vários bairros pronto. O bairro Coab estava com o seu asfalto já praticamente concluído. Então o município vinha numa progressão muito satisfatória, Luiz. E eu tinha realmente a esperança de que nós, ao entregarmos o mandato em 2016, a Chapada estaria numa condição bem melhor do que quando nós assumimos. José Neves, sim. O que levou, antes de eu falar o que levou o senhor a renunciar do cargo, o senhor reuniu com o seu grupo, o senhor consultou aquelas pessoas que estão no seu entorno, ou o senhor chegou, foi uma coisa que surgiu de imediato? Como que foi, qual que levou, de fato, o senhor a renunciar de um município que é hoje falado no mundo inteiro? Tanta gente querendo ser prefeito de um município, de uma capital, e o senhor renuncia. O que levou o senhor a tomar essa decisão? Então, Luiz, esse processo de renúncia, ele não vem abruptamente, ele vem sendo progressivamente sendo estabelecido, digamos assim, na sua mente, na sua cabeça, né? A gente sempre nutre a esperança, Luiz, de que a justiça em algum momento defina a situação, ou seja, que você retorne ao cargo e continue, né? Esse processo de entra e sai uma ou duas vezes, isso desgasta sobremaneira a sua energia, a sua vontade, e vai minando, digamos assim, a sua resistência em falar, poxa vida, eu fui eleito, tenho um plano de governo muito bem estabelecido, estou cheio de garra e vontade para trabalhar, e fica essa situação indefinida, né? Até, Luiz, que chega no momento em que subtraíram do meu mandato quase um ano, e exatamente um ano em que se produz mais administrativamente. O segundo ano de mandato é o ano em que você está com os projetos prontos, em andamento, né? E exatamente nesse período me tiraram 11 meses de mandato, Luiz. Isso inviabilizou muitos projetos que eu tinha em mente. E mais, Luiz, ano que vem, 2016, é ano eleitoral. Todos nós sabemos que do meio do ano para frente não vai se conseguir fazer quase nada, não vai se conseguir captar recursos, ou serão, digamos assim, captados muito poucos recursos pelos municípios brasileiros. Ora, raciocinando da seguinte forma, o segundo ano de mandato me subtraíram 11 meses. O que me resta? 1 ano e meio de mandato, sendo que no último ano é um ano eleitoral. Meu plano de governo, Luiz, não tem condição de ser levado em frente em 1 ano e meio que me resta. Então, esse raciocínio fez com que eu, sensatamente, optasse pela renúncia. Não conseguiria concluir o meu plano de governo em 1 ano e meio. Essa subtração injusta de quase 1 ano do meu mandato
Foi uma situação absurda, esdrúxula, porque nada se comprovou a respeito da minha pessoa. Investigaram a minha vida, Luiz, de cabo a rabo. Eu acho que desde que eu nasci até hoje foi investigado a minha vida e da minha família. E não encontraram nenhum fato que me associa a nenhum ato de corrupção. Então não havia razão para esse afastamento. Então, Luiz, resumidamente eu diria assim, me tiraram um ano de mandato, injustamente, de um prefeito eleito pelo povo. Sobra 1 ano e 6 meses. Ano que vem, ano eleitoral. As dificuldades serão grandes. Então não tem sentido eu permanecer na prefeitura de Chapada. Mas isso foi a razão básica de eu ter saído. O senhor tinha algumas obras em andamento. Essas obras elas não dariam para ser concluídas, tipo a UPA, o PSF, mesmo com essa, se o senhor continuasse, mas o senhor vai responder junto com uma outra pergunta. Sim. No dia que o senhor fez a renúncia, no dia 12, a Câmara também estava reunindo para cassar o mandato do senhor, pediu outro afastamento. Sim. Quando o senhor renunciou, o senhor pensou também na possibilidade da Câmara ter maioria e o senhor ser cassado naquela noite também? Então, Luiz, eu desde que tomei posse em janeiro de 2013, eu fui vítima de uma perseguição insana, sem trégua, Luiz. Semanalmente, as perseguições eram fortes, grandes. Cada sessão que havia na Câmara parecia uma peça teatral. O senhor é candidato à reeleição, a prefeito? Nesse momento, Luiz, eu ainda não tive nem tempo de analisar essa alternativa. E essa perseguição, o senhor acha que se deve ao quê? Olha, Luiz, eu tenho refletido bastante. Tenho, enfim, conversado com amigos, com familiares, e eu sempre chego à seguinte conclusão, Luiz. Eu não sou dos políticos tradicionais. Eu atuo na medicina, na cirurgia, na faculdade de medicina, e não sou afeito, Luiz, a esse histórico político que o Brasil tem, de falcatruas, corrupções. Não sou ligado a isso, não foi para isso que eu fui candidato e muito menos para isso que eu fui eleito. Isso cria um cenário difícil para quem tem esse pensamento. Então as dificuldades começaram por essa linha. Então eu fui muito perseguido durante todo o período em que eu estive à frente da prefeitura. Para vocês terem uma ideia, Luiz, eu enfrentei 3 sessões de julgamento. 2 CPIs iriam para uma 3ª sessão de julgamento. Ora, se fosse por razões cabíveis, digamos assim, até que, enfim, mas totalmente infundadas, todas as 3 situações. E essa última muito mais absurda ainda, porque são situações em que a justiça está investigando, que eu não me defendi ainda, que eu não fui chamado para depor, e a Câmara faria um pré-julgamento? Ora, nós estamos numa democracia, então eu tinha e tenho todo o direito de fazer a minha defesa. Agora, Luiz, vai lá, a sessão de julgamento seria cassado ou não? Isso é uma pergunta que fica no ar, digamos assim. Nas 2 oportunidades em que eu enfrentei uma sessão de julgamento, eu tive sucesso. Inclusive, na última, eu tive, dos 11 vereadores, eu tive apoio de 5 vereadores. Nessa, agora, na última, eu acho que eu não seria cassado. Eu tinha, seguramente, 4 votos e até, eventualmente, um 5º voto, né? Então, parece que há uma pré-definição, Luiz, mas quando eu vou à tribuna, coloco o meu pensamento, expresso a minha vontade, a minha garra de administrar o nosso município e mostro que não tem fundamento essas acusações, 1 ou 2 vereadores podem, naquele momento, eles acabam mudando de posição e nos apoiando. Então, será que eu seria cassado? Não sei. É uma pergunta que fica no ar. Agora, o motivo real da minha renúncia é isso que eu já falei. É porque subtraíram 1 ano do meu mandato, e em 1 ano e meio não conseguiria complementar o meu plano de governo. Mas só para finalizar esse tópico, Luiz, eu gostaria de deixar claro o seguinte, no meu ofício, na minha carta de renúncia, eu peço ao meu sucessor que conclua essas obras que nós deixamos em andamento, porque não tem sentido não concluí-las, o recurso está em caixa, então é possível sim concluí-las. E o que depender da minha pessoa, estaria à disposição para que realmente essas obras sejam concluídas. Aí, nosso programa chegando ao final. Quero agradecer a sua presença, muito obrigado. Tá? E a você, telespectador,
Muito obrigado pela audiência. Está aí a justificativa do José Neves, o motivo pela qual levou a renunciar do cargo de prefeito do município de Chapada dos Guimarães. Tenham todos uma boa noite e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado. Obrigado, boa noite.